Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura de dados stack aqui, que é uma estrutura de dados abstrata que vai representar uma pilha de alguma coisa no seu programa. É literalmente uma pilha de qualquer coisa. Enquanto eu estiver falando com você, imagina uma pilha de livros na prateleira, que é literalmente isso que a stack representa, uma pilha de alguma coisa. Por ter esse comportamento de pilha, né, no caso, ela segue o princípio do last in, first out, que a gente chama, que seria o último item que eu coloco na pilha é sempre o primeiro item que sai da pilha, que é o comportamento da pilha de livros que eu estava te falando. Se você coloca um livro na pilha, quando você for retirar, o primeiro livro que você vai retirar vai ser o último que você colocou, beleza? Em Python, especificamente, a gente pode utilizar listas para representar essas pilhas, no caso aqui, só que as listas são muito genéricas aqui. Então a gente só precisa de dois métodos para a gente trabalhar como uma stack aqui, como uma pilha, que seria o push, que seria o append no caso da lista em Python, e o pop, que seria para remover algum item dessa lista, beleza? Então, no final do vídeo, eu vou te passar como você cria uma classe para você proteger a sua pilha, no caso especificamente aqui, e não expor métodos que você não quer expor. Por exemplo, a gente não quer... uma coisa que a gente não quer fazer na nossa pilha seria, por exemplo, reordenar ela. A gente não quer isso, que a gente não deseja esse comportamento na pilha especificamente aqui, beleza? Eu montei um diagrama aqui, montei alguns códigos já prontos aqui. Eu vou te explicar aqui na tela do computador como é que a gente vai utilizar o Python para montar stacks aqui no caso, beleza? Então vamos para a tela aqui do computador. Eu criei um diagrama aqui para facilitar o entendimento aqui do que eu vou fazer aqui nessa lateral de cá aqui. Então, inicialmente a gente teria, só um adendo aqui rapidão, eu vou utilizar listas por enquanto e depois no final do vídeo a gente vai montar uma classe para a gente proteger essa lista. Mas para a gente abstrair a complexidade da classe em si, eu vou falar só das listas primeiramente e depois a gente monta a nossa própria estrutura de stack aqui, beleza? Então, inicialmente eu tenho uma lista vazia. Isso aqui é basicamente, se você tirar type hinting aqui, é basicamente uma lista vazia, certo? Isso aqui que eu vou deixar aqui porque eu acho que é uma boa prática de programação a gente adicionar tipos nas coisas que a gente vai utilizar aqui. Mas aqui a gente tem inicialmente uma pilha vazia e se eu adicionar um elemento, se eu quiser, por exemplo, adicionar um A, o A vai entrar na nossa pilha. Então é bem básico isso aqui, né? A.append a stack, né? No caso, .append a gente tem o A na nossa stack aqui. Stack. Então vamos dar uma olhada nessa stack. É o nosso A aqui. E assim por diante. Se eu adiciono, por exemplo, o B na nossa pilha, o B vai para o topo da nossa pilha aqui no caso. E isso é uma coisa que geralmente não é conversado sobre listas em Python especificamente. Por exemplo, a base da nossa pilha é o elemento mais antigo que está na nossa pilha. Por exemplo, o A, nesse caso especificamente, aqui, a gente está aqui agora, né? O A é a base da nossa pilha e o topo também, porque só tem o A, então ele é a base e o topo. Mas a partir do momento que eu faço um append B, por exemplo, dessa maneira, significa que um novo elemento é adicionado à minha pilha aqui. Se eu adiciono mais um elemento, por exemplo, o C, significa que esse C agora é o topo da minha pilha. Então, todos esses elementos laranja aqui nesse ponto do código representam os elementos que estão no topo da pilha aqui no caso, especificamente, beleza? E a base continua sendo o A aqui. Se eu, por algum motivo, não tivesse o A, quem seria a base seria o B e assim por diante, beleza? Só que, no caso das stacks aqui, das pilhas, eu não quero esse comportamento, eu não quero ter a possibilidade de remover o A da minha stack, a base da minha stack, por exemplo. Se eu quiser remover o A, eu tenho que remover o C, e aí remover o B, e daí eu removo o A, beleza? Esse é o comportamento desejável em pilhas aqui em Python, beleza? Partindo para o nosso próximo código aqui, lembra que eu te falei que a gente tinha o comportamento de last in, first out, ou seja, o último item a entrar na minha pilha seria sempre o primeiro item a ser removido da minha fila. Então a gente estando aqui, por exemplo, essa pilha aqui, do jeito que ela está aqui dessa maneira, se eu quero remover o item C, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou chamar isso aqui de top item, no caso aqui, eu já estou dando print em top item aqui,
Então seria o item do topo, né, da pilha. Se eu quiser remover o C, eu vou chamar a minha pilha, que é stack.pop, beleza? E isso aqui vai me retornar o valor de C. Então nesse caso, eu executei isso daqui, e aí esse pop retorna o valor de C para mim, para essa variável, e agora eu vou ter uma pilha dessa maneira aqui. O topo da pilha agora vai ser B. Então, se eu executar isso aqui, a gente vai ver que o C foi removido. Tá vendo que eu estou dando print no top item, que é o C aqui no caso, e a minha pilha ficou só com AB, sendo que A é a base da pilha e B é o topo da minha pilha, como eu estou representando aqui. Beleza? Se eu executasse mais uma vez o método top, por exemplo, se eu duplico essa linha, o top item agora passa a ser o B, porque eu já removi o C da minha pilha aqui. Então agora o item que vai ser retornado aqui vai ser B, que vai ser esse pop aqui no caso. Então se eu executo, você vai ver que C já foi eliminado da minha pilha e agora eu tenho o próximo item que é o B aqui. E aí eu só tenho agora A na minha pilha aqui. Então se eu executar isso aqui, você vai ver que eu tenho A na minha pilha, sendo o topo e a base da pilha, e o elemento que foi removido por pop foi o B aqui. E assim por diante. Se eu remover mais uma vez, eu vou ter o A aqui, especificamente, como top item. E aí agora a minha pilha está vazia e o último elemento que eu tenho é o A aqui, que foi removido aqui. Então, nesse momento, a gente estaria aqui nesse código. Uma outra coisa que eu posso também querer fazer com as minhas pilhas seria iterar sobre elas. Então, por exemplo, se eu tenho a minha pilha do jeito que ela está aqui, eu posso utilizar um laço for para iterar sobre a minha pilha. Mas se eu utilizar o laço for normalmente, deixa eu apagar isso aqui só para você ver. Se eu utilizar o laço for normalmente, for item in stack, por exemplo, e der um print, você vai ver que isso daqui não vai vir na ordem que a gente espera, né, no caso. Porque lembra que eu te falei? A nossa pilha, ela teria que ser CBA, né, no caso, do topo para baixo aqui. Então, se eu utilizo o laço for dessa maneira, o que acontece é que a gente vê os itens na ordem da base para o topo. Se você quiser inverter a sua lista, você pode utilizar slicing aqui dessa maneira aqui. Você pode fazer isso aqui, colocar dois pontos aqui e colocar -1 no final aqui. E daí a sua lista vai ser invertida e você vai fazer um for na lista invertida. Então você vai ver CBA aqui na tela. Beleza? Então CBA é o que a gente está vendo aqui. Um outro tipo de iteração, deixa eu deixar um print aqui nesse for para você. Um outro tipo de iteração que a gente pode ver seria com o laço while, por exemplo. Então, utilizando o laço while, eu posso fazer uma interação manipulando a minha lista. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Eu posso falar while stack, que é a minha lista. Enquanto existir itens na minha lista, eu posso falar while, stack.pop. E daí eu posso pegar o que vier aqui nesse stack, item, por exemplo, e dar um print nele, ou fazer o que eu quiser aqui, por exemplo. Então, se eu der um print aqui no item, você vai ver os itens na ordem que a gente queria ver esses itens. Então, aqui tem o laço for, CBA, e aqui tem o laço while, CBA. O problema de fazer isso é que você está mutando diretamente a sua pilha. Se não for esse o comportamento que você quer, você pode copiar a sua pilha antes de fazer o while aqui. Por exemplo, deixa eu te mostrar como está a sua pilha nesse momento. Então, sua pilha. Vou colocar um /n aqui, dentro aqui, aliás. Sua pilha, nesse momento, está desse jeito aqui. Se eu executo esse programa, você vai ver que a sua pilha ficou vazia depois que a gente executou o while aqui. Por que isso ocorreu? Porque a gente foi dando pop aqui. Na verdade, é justamente isso que controla o meu laço while, que à medida que eu vou fazendo iterações, eu vou removendo elementos da minha lista aqui, jogando eles nessa variável item aqui, e daí fazendo print. Então, esse while aqui, ele muta diretamente a minha pilha. Se eu não quiser esse comportamento, eu posso fazer de duas maneiras. Ou com deep copy, a gente já falou sobre deep copy nesse canal aqui, que seria fazer uma cópia profunda da minha stack aqui, ou com copy. Deixa eu te mostrar os dois aqui para você ver. Vou chamar de copy stack. Copy igual a stack.copy, porque a lista do Python já tem isso daqui,
que seria esse copy aqui no caso. Então, essa cópia é uma cópia exata dos elementos da minha stack aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vou executar esse while na cópia. Beleza? Então, executando, você vai ver que o meu while foi executado, eu esgotei e removi todos os elementos da cópia, mas a minha lista original continuou intacta aqui. Beleza? Então, isso foi copy. E por que eu tenho essa diferença de copy e deep copy aqui no caso? Como a gente falou lá no vídeo de copy, shallow copy, deep copy, essa copy aqui é uma shallow copy. Ela vai só copiar resumidamente, de forma bem direta, ela só vai copiar itens mutáveis de dentro da sua lista aqui. Aliás, shallow copy só vai copiar itens imutáveis de dentro da sua lista. Os itens imutáveis seriam string, integer, float e boolean. Tem mais alguns, mas tuplas, por exemplo, isso vai ser copiado para sua nova cópia aqui. Mas se você tivesse aqui, por exemplo, itens mutáveis, como listas aqui dentro, deixa eu te mostrar qual que é esse comportamento. Aqui, ó, imagine que eu tenha listas dentro da minha stack aqui. Então, eu tenho lista dentro de lista aqui no caso. E aí, eu venho aqui no meu item aqui, faço alguma coisa, por exemplo, manipulo ele aqui. Falo item mais igual a... Manipulei o dado aqui, beleza? Você vai ver que isso vai ser refletido diretamente na sua stack original, mesmo você copiando, porque isso é uma shallow copy e o que a gente tem aqui dentro são dados mutáveis. Se fossem dados imutáveis aqui nesse primeiro nível aqui, eles seriam copiados, mas nesse caso específico, eles não vão ser copiados. Então, você está vendo no while aqui, eu manipulei, mas você está vendo que na sua pilha original, você também manipulou os dados da pilha original. Então, não é esse o comportamento que a gente quer. No caso aqui, o que a gente quer é deep copy, que é quando a gente tem dados mutáveis dentro da nossa stack, a gente vai fazer dessa maneira. A gente vai usar from copy, import deep copy, e daí a gente vai fazer uma deep copy da nossa stack aqui, e daí a gente pode manipular ela como a gente quiser, que a nossa lista original não vai ser manipulada aqui, beleza? E daí aqui eu falei que seria uma lista, mas agora acabou sendo uma lista dentro de uma lista que tem strings dentro dessas listas aqui, beleza? Não posso utilizar o laço for não vai afetar diretamente os valores da sua stack, ou você pode também utilizar o laço while se você quiser, e daí o while, se você utilizar com o pop aqui, você vai manipular diretamente os itens da tua lista original aqui, beleza? Uma outra coisa que pode ocorrer aqui no caso das suas listas, e isso é uma coisa que você não deveria fazer aqui no caso, seria o seguinte: o pop da lista original aqui do Python aceita um índice que você quer remover. Então, por exemplo, se eu falar stack pop o índice 0, quer dizer que ele vai remover a base da minha pilha aqui. Ó. Você vê que nesse caso específico eu estou nessa lista dessa maneira aqui, ó, CBA no caso aqui. Se eu utilizar pop 0 aqui, eu vou remover o item da base aqui, que seria o A aqui. Ó. Se eu executar isso aqui, você vai ver isso, ó, que eu removi o A, que seria a base da minha pilha aqui no caso. Então, não é ideal que você faça isso com listas em Python especificamente, porque as listas não são otimizadas para que você trabalhe dessa maneira. Se você remove um elemento do começo da sua pilha, aqui, da sua lista em Python, isso quer dizer que todos os outros elementos agora precisam mudar o seu índice aqui no caso. Então, por exemplo, se eu removo o A daqui, isso quer dizer que o índice 0 agora vai passar a ser B e o índice 1 aqui vai passar a ser C. Agora, você imagina isso com, sei lá, 1 milhão de itens na sua lista. Isso quer dizer que todos os itens para frente vão ter que ser realocados. E isso tem complexidade de tempo linear, que a gente chama, que seria ON no caso. É muito lento, ele precisa percorrer a lista inteira para mudar os índices. E a gente em Python tem um tipo de dado, um módulo que a gente pode utilizar de collections, que chama deque, que ele é realmente otimizado para isso. Mas a gente não vai falar sobre isso nessa aula. A única coisa que você precisa saber é que você não deve utilizar listas
para trabalhar dessa maneira, como filas. Isso aqui seria um tipo de fila, né, no caso. Que seria eu remover o primeiro elemento ao invés do último aqui no caso. A gente vai falar sobre filas posteriormente, mas por enquanto só não faça isso. Não faça stack.pop 0, porque todos os outros elementos da sua lista deverão ser afetados por esse pop 0 aqui no caso. Uma outra coisa também que pode ocorrer no caso de stacks aqui seria o seguinte. Deixa eu te mostrar aqui que eu já deixei pronto. A gente pode apagar isso aqui e depois a gente faz de novo. Então, por exemplo, imagine que eu tô aqui feliz da vida removendo o top item da minha stack. Top item igual a, por exemplo, stack.pop. Daí eu removi, nesse caso aqui, esse item aqui vai ser o C, daí depois o B e depois o A aqui no caso. Deixa eu duplicar essa linha, depois o A. Beleza, imagina que eu fiz isso aqui e dá pra perceber que a minha lista esgotou, já terminou os valores da minha pilha aqui no caso. Então se eu der um print top item, eu vou ver o A aqui na tela. Mas pode ser que aconteça algo. Deixa eu dar um print na stack aqui também. Pode ser que aconteça uma coisa de você tentar novamente remover um item de uma pilha já vazia, como é esse caso específico. Eu já esgotei os itens da minha pilha e eu chamo novamente, eu vou ter um index error aqui, porque não existem mais índices para ser removidos aqui da minha lista aqui no caso. Então se eu executo esse código, eu vou ver exatamente o que eu te falei, que é index error pop from empty list, ou seja, você está fazendo um pop de uma lista vazia. Você pode utilizar os blocos try, que deixa eu fazer isso aqui, ó. Vou colocar essa linha de código aqui, vou duplicar ela, colocar ela aqui, depois aqui e depois aqui. Você vai ver que o erro vai acontecer exatamente aqui na linha 19 e esse código não vai ser mais executado. Então se eu executar isso aqui, a gente vai ver, ó, removi o item C, aí ficou BA na minha stack aqui, removi o item B, ficou o item A na minha stack. Depois removi o item A e a minha lista ficou vazia. Quando eu tentei de novo, aí eu tive esse erro de index error. Beleza. O que eu posso fazer nesse caso é falar try e daí tratar a exceção de index error aqui embaixo. Então, por exemplo, try except index error e daí eu posso fazer o que eu quiser aqui. Aqui eu vou só falar que a pilha está vazia. E daí a gente está tratando especificamente esse erro, ou seja, meu código vai executar aqui, aqui, até aqui, e daí daqui ele vai pular para cá, porque isso gerou um erro aqui. Então executando, a gente está vendo a mesma coisa que eu te falei, só que na onde teria um erro, ele só falou, olha, sua pilha está vazia. E daí você pode fazer um log, fazer o que você quiser nesse trecho de código aqui, beleza? Para a gente finalizar aqui agora o nosso programa, a gente vai criar uma classe stack e a gente vai proteger a lista, ou seja, a gente só vai expor dessa classe aqui os métodos que a gente quer expor no caso aqui, que vai ser esses daqui, append, pop e pick. Esse pick vai ser a mesma coisa do pop aqui no caso, só que esse pick vai me retornar o último elemento, só para eu ver qual que é o elemento que está no topo da minha stack aqui. Então, vamos começar aqui, classe stack. Essa class stack aqui especificamente, ela não vai receber nada no inicializador aqui no caso. Ela vai ter data no caso. Pode chamar de stack ou de data, como você preferir. Eu vou chamar de data aqui. Isso aqui vai ser uma lista no caso. Não já vamos fazer também type annotation. Então from typing import list. Como eu estou criando uma classe genérica, eu vou permitir qualquer coisa nessa lista. Então, vamos colocar uma lista de qualquer coisa. Beleza, feito isso, eu também vou precisar de um index aqui. E já já eu te explico o motivo desse index. Esse index vai controlar quando a gente for fazer iterações com for ou com while aqui. E daí a gente vê como que a gente vai implementar isso aqui. A gente vai precisar do método append. Você pode chamar de push se você quiser também seguir à risca. A estrutura de dados stack geralmente utiliza push para colocar dados e pop para remover dados. E aqui a gente vai ter um item que vai ser qualquer coisa. Isso aqui não vai retornar nada. Faltou também fazer type annotation aqui no init. Então a gente pode também fazer none aqui. Beleza, uma coisa que a gente vai precisar aqui vai ser fazer o append. Então a gente vai só proteger a nossa lista
para isso não ser acessado diretamente. Beleza, o outro método que a gente quer vai ser o pop. O pop vai ser também a mesma coisa, eu vou só repassar o que eu recebi aqui para o pop, só que eu não vou permitir parâmetros aqui. E o pop da lista oficial do Python aceita o parâmetro index, e eu não quero permitir isso, não, beleza. Isso aqui vai retornar qualquer coisa, porque eu vou dar um return self. O que tiver no index que a pessoa tiver, no index que está no topo da lista, né, no caso. Então, o que tiver no index do topo vai ser esse. E eu vou deixar também, aqui eu poderia checar também se a minha lista está vazia, para eu levantar uma exceção ou fazer qualquer coisa, mas eu vou deixar a própria lista cuidar disso. Então, ela vai estourar uma exceção quando acabar os itens e alguém chamar pop nessa classe aqui. Beleza, o pick vai ser a mesma coisa, só que o pick eu vou ter que checar. Então eu vou fazer self. Isso aqui vai retornar qualquer coisa, é a mesma coisa do pop, só que eu vou checar if not self data. Se não existir valor na minha lista, eu vou retornar uma lista vazia, só para falar para o desenvolvedor, olha, isso aqui pode retornar a mesma coisa aqui, né, no caso, lista de qualquer coisa. Eu vou falar o seguinte, não é uma lista, é o valor, né, então vai ser N mesmo. Aqui eu vou falar o seguinte, vou retornar uma lista vazia se não tiver dados, só para falar para o desenvolvedor, olha, essa stack tá vazia. E aí, se tiver alguma coisa, eu vou dar um return self.data, é a mesma coisa do pop, só que eu não posso fazer pop porque eu não quero remover o elemento, então eu vou pegar o último elemento da minha lista dessa maneira aqui. Beleza, a gente pode testar isso aqui se a gente quiser, mas ainda não vai funcionar algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, deixa eu criar esse stack aqui, stack igual a stack, beleza, stack.append, vamos fazer igualzinho a gente estava fazendo, A e B e C, B e C. E aí uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, que a gente ainda não consegue dar print na nossa stack. Então a gente pode criar um método wrapper aqui, e esse método wrapper vai retornar uma string, que vai ser isso daqui, ó. É o nome da classe, self.class.name, e o valor de data. Então, vamos colocar aqui self.data. Beleza, vamos dar uma olhada agora se mudou. Beleza, agora a gente está vendo o print da nossa stack aqui. E vamos tentar fazer pop aqui. Então, vamos pegar o top item igual a stack.pop. Isso aqui já deve funcionar, vamos testar. O append já funcionou, agora o pop, vamos testar, beleza. Remover o item C aqui, tá, beleza, funcionando. Se eu fazer mais duas vezes, o item aqui vai ser o A, no caso aqui, né? Vamos ver. Beleza, não é o A e a minha stack tá vazia. Se eu fizer mais uma vez, eu vou deixar estourar a exceção aqui, que a própria lista estoura aqui, que seria index error pop from empty list aqui no caso. Beleza, então tá tudo aparentemente funcionando perfeitamente, só que o que ainda não funciona seriam os laços. Então, por exemplo, eu não consigo fazer for item in stack print item. Então, executando, a gente não consegue fazer porque isso aqui não é um iterável. Então, a gente vai implementar o protocolo do iterável aqui nessa classe. E eu não quero fazer assim, né? Eu não quero ter que inverter a minha stack como a gente fez anteriormente, que seria menos igual, né, no caso. Então, eu já vou fazer essa iteração funcionar dessa maneira. Para isso, eu vou utilizar esse index que eu coloquei como 0. Para funcionar isso aqui, a gente simplesmente precisa fazer isso, def iter, que seria para eu falar qual que é o iterador dessa classe aqui, que eu vou retornar a própria classe stack aqui, não return self. Só que isso daqui, como eu fiz dessa maneira, não funciona, porque o Python não sabe que isso aqui já está definido. Então, para isso, o que eu tenho que fazer é from future import annotations. Só isso, mais nada. Porque aí eu estou falando, olha, eu vou retornar a própria classe aqui para você, o próprio elemento que você está buscando
para ser o iterador. Nesse caso em específico, no meu curso, a gente falou de um padrão de projeto que chama Iterator, da Gang of Four, que que fala que você, para você delegar coisas para outros iteradores, para iterar sobre esse elemento. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente poderia aqui delegar a iteração dessa classe para outra classe, que seria interessante também. Outra coisa que a gente precisa aqui seria o next aqui no caso. Então nesse next aqui especificamente, a gente vai retornar n, n porque vai ser um elemento da lista. E esse next é baseado no comportamento do for. Por exemplo, quando eu chamo for, ele tenta transformar o meu elemento no iterador, então ele chama o método iter. Por falar nisso, eu preciso pegar aqui eu preciso configurar o index aqui, falando que ele vai ser o tamanho do meu self.data, que são os dados que estão dentro da minha stack aqui no caso. E esse vai ser o index, ou seja, ele vai começar do final, e daí aqui eu vou somar -1 a cada vez que for chamado o next aqui. Então, o for vai tentar transformar a minha classe em um iterador, utilizando o método iter, e daí assim que ele transformar, ele vai chamar o método next para saber qual que é o próximo item, até que uma exceção de stop iteration seja levantada aqui. E daí a gente vai fazer isso aqui, fazendo assim, ó, if self.index for 0, eu vou dar um raise stop iteration, ou seja, para a iteração aqui. Se passar daqui, eu vou fazer self.index, lembra que o index agora é o tamanho da minha lista, então eu vou fazer menos igual a 1, para somar, para diminuir o tamanho do meu index aqui. E daí eu vou dar um return self.data, daí self.index. Beleza, então agora o nosso for deve funcionar aqui. Então você está vendo CBA, eu não precisei nem inverter a minha stack aqui como a gente fez anteriormente. E ele funciona mais de uma vez, não é igual o iterador do Python em geral, porque a gente está reconfigurando aqui, toda vez que a gente transforma o iterador, a gente configura o index de novo. Se eu não fizer isso, quer dizer que esse for aqui vai esgotar o iterador e aí vai acabar, não vai funcionar mais. Então, se eu executar, ó, no caso aqui nem funcionou nenhuma vez, porque o index sempre foi 0 aqui no caso. Eu vou deixar dessa maneira aqui, porque fica mais fácil pra gente. Beleza. Outra coisa que eu quero fazer também aqui é utilizar o laço while com a minha classe. Então, while stack, eu gostaria de fazer print, por exemplo, ou qualquer coisa, stack.pop. Isso aqui vai dar um erro por causa do seguinte, deixa eu te mostrar, ó, isso aqui é o for, né, este de cima, deixa eu só dar um print aqui para você entender melhor, print, esse aqui é o for, e esse aqui é o while, e aí aqui a gente pode quebrar uma linha, e daí você vai ver que no while ele vai executar certinho, só que ele não vai saber que os dados de dentro da minha classe terminaram, porque a minha classe sempre vai existir, ela sempre vai retornar true quando eu chamar. Se, por exemplo, if stack, por exemplo, que é quando você transforma um elemento em um boolean para ver se ele é verdadeiro ou falso, que é isso aqui que o while faz, sempre a minha classe vai ser verdadeira. Então, para corrigir isso, eu tenho que fazer com que a minha classe tenha o método bool, no caso aqui. E daí, isso aqui vai retornar um boolean. E daí, eu vou dar um return em um boolean também. Só que eu vou dar um return na minha lista, como no meu data aqui, como um boolean. Isso quer dizer que sempre que a minha lista tiver valores, ela vai retornar true. Sempre que a minha lista não tiver valores, acabou os valores dessa lista aqui, dessa pilha, ela vai retornar false. E isso vai fazer com que o while pare quando a minha lista estiver vazia aqui. Então, executando, ó, agora sim funciona perfeitamente. Só mais um teste que eu quero fazer aqui, eu quero fazer from copy, import, deep copy. E vamos fazer um teste de cópia antes aqui de executar o while aqui. Porque aqui eu estou manipulando diretamente a minha lista original, que é minha pilha original. Então agora eu quero fazer stack copy igual a stack, deep copy stack. Beleza? E daí a gente pode utilizar aqui a cópia da stack, porque agora eu posso utilizar quantos whiles eu quiser, porque são todas cópias da minha stack original. Inclusive, eu posso te mostrar aqui, mas aqui não vai dar certo, sim. Eu posso fazer um print na minha stack original para você ver aqui embaixo.
só para você ver, eu vou colocar assim. Stack original. Beleza? Executando aqui, a gente vê que a gente tem ó, CBA, 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 e aí CBA de novo com o usuário, e a stack original continua intacta ali com o stack ABC, beleza? Então é isso, pessoal. Esse código, tudo isso que você viu nessa aula, incluindo o diagrama, que no caso, você pode editar esse diagrama no YED.live, se eu não me engano. YED que chama, só pesquisar aí que você vai ver como editar esse gráfico. Você vai ter esse diagrama aqui, você vai ter todos esses códigos aqui no link que tá aí na descrição. Beleza? Se você chegou no final desse vídeo, fala aí pra mim, porque eu tô vendo aqui que esse vídeo vai ficar extremamente longo. Então é isso, pessoal. Vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!